Faraó Neco destituiu Joacás, rei de Judá, e determinou que Eliaquim subisse ao trono. Joacás e Eliaquim eram meio-irmãos, ambos tinham por pai a Josias, porém, 2 filhos, 2 mundos. Os reis de Judá, quando entronizados, eram ungidos pelos sacerdotes. A unção os legitimava, mas no caso de Eliaquim, a sua garantia de permanência no poder não era a unção de rei, e sim a intervenção egípcia. Todos sabiam que qualquer tentativa de destronar Eliaquim seria considerada como rebelião contra o faraó Neco. A experiência de Joacás foi diferente. Ele foi ungido rei, mas permaneceu no trono por apenas 3 meses. A unção não lhe garantiu que, ascendendo ao trono, nele se perpetuasse, porque junto à unção está a submissão a Deus. O historicista bíblico registrou que Joacás fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A unção separa o homem dos demais, a unção reveste o homem de autoridade, a unção capacita o homem, mas a unção não impede o homem de que ele faça escolhas. E Joacás, mesmo ungido, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Neco ordenou que ele fosse então removido de Jerusalém. A intenção era que Joacás não mais reinasse naquela cidade. Eliaquim assumiu o trono em lugar de seu irmão. Por ordem do monarca egípcio, Eliaquim teve o seu nome alterado, passando a se chamar Jeoaquim. 11 anos ele reinou, não que fosse submisso a Deus, mas que os egípcios lhe garantissem o trono. Porém, a proteção egípcia vinha às custas de um tributo anual. E, diferentemente dos dias atuais, a tributação naquela época não era um sistema de arrecadação para o interesse coletivo. Não se revertia e nem era a intenção que se revertesse em favor da sociedade, na construção de hospitais, escolas, quadras poliesportivas, estradas e tampouco no controle da criminalidade. O tributo era recolhido para, primeiro, manter enfraquecidos os dominados, segundo, enriquecer mais os dominadores e, terceiro, dar sustentação ao exército dos dominadores na fabricação de armas, contratação de mercenários e na construção de estradas, pontes, portos que facilitassem o deslocamento desse exército. Joaquim tinha seu próprio sistema tributário. Neste, o povo de Judá tributava ao seu próprio rei pesados tributos que desde os tempos de Salomão e de Reoboão eram pesada obrigação para o povo de Judá e de Israel. Quando o faraó impôs o tributo, Jeoaquim preferiu repassar a obrigação aos seus súditos ao invés de retirar de sua reserva de tesouro. Parecia que tudo ia bem, afinal Jeoaquim estava garantido como rei em Judá. Há muitas formas de se garantir um lugar ao sol, obter fama e sucesso, e essas coisas se podem alcançar, sim, com Deus. Não que todo cristão usará bênçãos desse estirpe, mas podem também ser alcançadas sem Deus. Deus, quando as dá pela sua graça, o homem não, tampouco Satanás. O homem e Satanás, em conluio ou não, vendem caro os seus favores. O trono, o cetro, a coroa custaram muito caro no caso de Joaquim do povo de Judá. Custou caro ao povo por causa da pesada obrigação do tributo ao faraó Neco, e custou caro a Joaquim porque o desfecho de sua vida foi trágico. Seus 11 anos de reinado foram difíceis. Durante 4 anos ele se acomodou em ser tributário, mas as coisas não iam bem fora de sua casa. Muita gente hoje se contenta que tudo esteja bem na sua casa, independentemente do que esteja acontecendo nas ruas. Não ponderam que mais cedo ou mais tarde o que acontece nas ruas prejudicará as suas casas. Os assírios tinham sofrido uma desastrosa derrota para os babilônios na Batalha de Carquemes. Neco tentou socorrer os assírios, mas encontrou no caminho a Josias, rei de Judá. O monarca judeu foi morto na Batalha de Megido e Neco saiu vencedor, mas houve perda de tempo e desgaste de seus soldados, e quando ele se encontrou com os assírios, era tarde demais. A derrota dos exércitos unidos de assírios e de egípcios abriu caminho para que os babilônios avançassem contra o reino de Judá. Conquistaram a região, estendendo os seus domínios desde o rio Eufrates até ao ribeiro do Egito. Faraó Neco escapou. Retornou para o Egito, mas tão avassaladora lhe foi a derrota que Neco nunca mais saiu de suas fronteiras para guerrear. Joaquim tentou, em tais circunstâncias, se rebelar contra a dominação estrangeira.
O momento lhe parecia oportuno porque o seu opressor estava abatido, contudo, desprotegido porque Neco não mais lhe viria em socorro caso fosse ameaçado. Jeoaquim ficou exposto às investidas de bandos de caldeus, sírios, amonitas, moabitas que permanentemente fustigavam em seus domínios. Se Jeoaquim fosse cidadão do mundo atual, talvez ele gostasse de ouvir Titãs, aquela banda paulista de rock que, entre tantos sucessos gravados, cantava: "O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído". Joaquim era jogado de um lado para outro pelas correntes e pelos ventos da política internacional. Primeiro, fora preterido ao trono de Judá. Segundo, ascendeu ao trono pela interferência estrangeira. Terceiro, tributava seu próprio povo em favor dos egípcios. Quarto, desdenhava dos profetas que o alertavam sobre o contexto histórico. Quinto, tolerava os cultos idólatras em todo o reino de Judá. Sexto, os assírios eram os senhores do mundo. Sétimo, os babilônios estavam virando a página da história da humanidade, desbancando os assírios. Oitavo, vários pequenos povos e tribos andavam pelas cercanias, feito abutres, para comer os restos das carcaças que restavam após os poderosos se enfastiarem. Enfim vieram os babilônios. Alguns utensílios do templo de Salomão foram levados para a Babilônia e postos no templo do deus Nebo, a divindade à qual Nabucodonosor fora consagrado desde o seu nascimento. Alguns utensílios foram levados, alguns, não todos. Joaquim ainda tentou se sublevar contra o poderio babilônico. Nabucodonosor capturou e determinou que ele fosse levado maniatado para a Babilônia. Contudo, a sentença final foi alterada, pena de morte. Joaquim foi arrastado pelas ruas de Jerusalém e, quase inerte, teve o seu corpo arremessado a longa distância para além dos muros da cidade, caindo no lixão do lado de fora, sem direito à cerimônia fúnebre. Esse foi o fim do trono de Joaquim. Nem sempre o trono no qual somos convidados a nos assentar é de fato aquele que Deus deseja que estejamos. Pode-se até reinar, mas não se reina com Deus. Satanás mesmo tentou a Jesus Cristo oferecendo-lhe um trono. E em troca deste trono, o príncipe das trevas queria apenas ser adorado. É impressionante como naquele momento da tentação de Cristo, poder se associasse com adoração. Adorasse e receberia poder. Quisesse poder, bastava adorar. Sem dúvida alguma, da adoração resulta poder. Satanás sabe dessa verdade espiritual. Muitos cristãos evangélicos não conhecem este princípio. Enquanto gozava as benesses do poder, tudo lhe parecia ir bem. Ser tributário dos egípcios não era tão ruim assim. Era, na verdade, para ele uma garantia de proteção. Quando alguém viesse atacá-lo, os egípcios viriam em seu socorro. Mesmo fora dos propósitos divinos, pode-se levar uma vida aparentemente boa. Profetas traziam a palavra de Deus, Jeremias, Urias, exortando Joaquim, mas isso não afetava, não atingia. Vivia-se intensamente a idolatria e davam-se ouvidos a falsos profetas. Quando Baruque se dispôs a ler a profecia escrita, conforme as palavras pronunciadas por Jeremias, Joaquim se irritou e, tomando o rolo, esmiuçou com um canivete e, em seguida, jogou no fogo da lareira os restos do pergaminho. Não se podia culpar a Deus que este, por vários momentos, tentou alertar o rei infame. Josias, pai de Joacás e Joaquim, fora um grande rei à vista do povo, mas principalmente aos olhos de Deus. Mas seus filhos não foram alcançados por esse avivamento. Josias salvou os de fora, esqueceu-se de salvar os de dentro. Quando nossa escala de valores falha, a primeira linha a sofrer não é a pátria nem a igreja, mas sim a família. As primeiras demonstrações de fracasso se revelam no trato doméstico, no trato familiar. Quando uma igreja não vai bem, é porque algo já não vinha bem nas famílias. É verdade que desde os primórdios do cristianismo, algumas famílias estavam divididas entre servir a Cristo ou aos falsos deuses greco-romanos. Em Corinto, havia casais onde um abraçara a fé cristã, enquanto que o outro cônjuge não. Timóteo era filho de um casamento misto. Sua mãe mantinha a fé cristã, enquanto seu pai era grego. Jesus Cristo alertou seus discípulos sobre famílias divididas contra si mesmas por causa do evangelho do reino. Ele disse: 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai dividido contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra.
Porém, era critério irrenunciável da igreja do século I que aqueles que desejassem o episcopado fossem maridos de uma só mulher, governando bem a sua própria casa e tendo os seus filhos em sujeição. Dos que desejavam o diaconato, que fossem maridos de uma só mulher, governando bem seus filhos e suas próprias casas. Tito recebeu instruções precisas e claras para estabelecer na ilha de Creta presbíteros de cidade em cidade, devendo o presbítero ser marido de uma só mulher, tendo filhos fiéis a si e que não pudessem ser acusados de dissolução e tampouco de desobediência. O ministério eclesiástico começava na família. Acerca dos idosos, Paulo instruía que filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque para ele, negligenciar a família era o mesmo que negar a fé e se fazer pior do que os infiéis. O valor família remontava a tempos remotos. Moisés, na instituição da Páscoa, determinou que se preparasse um cordeiro para cada família. E retrocedendo mais alguns séculos, no dilúvio, pela fé, se salvou uma família. Acredite, a Bíblia não mudou. É verdade que muita gente anda tendo revelações que acrescentam entre linhas a Bíblia Sagrada. Umas estranhas unções, uns estranhos anjos, uns estranhos arrebatamentos ao céu ou ao inferno. Sejam todos anátema, é o que Paulo dizia. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão. Palavras de Paulo à igreja de Colossos. Mas porque a Bíblia Sagrada se mantém irretocada, há que se reconhecer que a família permanece à base da sociedade. Famílias fortes constituem igrejas fortes, famílias fortes constituem nações fortes. Contudo, desde meados do século XX, o valor família vem sendo repensado e reescrito. O rompimento de vínculos familiares com o holocausto de judeus, promovidos por nazistas em campos de extermínio na Europa, e a derrocada chinesa na Manchúria, com o avanço do exército imperial japonês, contribuíram para o desfazimento de milhões de lares e de famílias. A Segunda Grande Guerra fez filhos perderem pais e pais perderem filhos. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki também. Muros como os de Berlim dividiram famílias ao meio. Não menos desastroso para o valor família foram as guerras da Coreia e do Vietnã. Governos ditatoriais na América do Sul e na África também destruíram famílias. O advento e a socialização da internet, a globalização, a AIDS, a fome, as tentativas de limpeza étnica na antiga Iugoslávia e no Iraque. Todos esses atentaram em maior ou menor grau, mas sempre em ampla escala, submetendo famílias inteiras a chagas incuráveis. Até mesmo a contribuição não raras vezes perniciosa da indústria cinematográfica em longa-metragens como o aparentemente ingênuo Lilo e Stitch resultou em repensar o valor família. Na trama do desenho, a pequena Lilo, mestiça de origem havaiana, era protegida por sua irmã mais velha. Lilo, por sua vez, trabalhava catando lixo reciclável. A pequenina terminou encontrando o que presumiu ser um cachorro vira-latas. O bicho, porém, era um ser alienígena caçado pelas autoridades intergalácticas por crimes e atrocidades que cometera. A certa altura dessa história mirabolante, Lilo protestou com uma frase que se tornou quase lema para gerações dos tempos atuais. Ohana significa família, e família quer dizer aquela que nunca nos esquece ou nos abandona. As plateias se esqueceram do contexto em que essa frase foi pronunciada. Trabalho infantil, apelo ecológico, criança negligenciada, uma sopa xamânico-cristã de conceitos e de valores. O direito das pessoas a se redimirem de seus erros também era questionado. Na tradição havaiana, prevalecia o matriarcado. Ao invés de núcleos familiares com um pai e uma mãe que possuíam funções bem definidas frente aos filhos, estava um conceito mais amplo de clã, onde todos eram responsáveis por todos. Nesse sistema de crenças, eles professavam, por exemplo, o Kala, a ideia de que não existem limites reais que separem uma pessoa de outra pessoa, nem mesmo as distâncias geográficas. A ocidentalização e a contemporanização do conceito de Ohana é temerariamente desastroso porque induz a remoldar a família. A realidade de Joaquim, embora não fosse essa do século XXI, ainda assim era de desestruturação, nem Ohana e nem família.
Seu bisavô Manassés foi um dos piores reis que aquela nação teve. Ergueu altares a Baal, levantou um bosque usando-o como espaço particular de culto às estrelas e aos planetas, construiu altares a várias divindades dentro do templo de Salomão. Era adepto da feitiçaria, da adivinhação e chegou a sacrificar um de seus filhos no fogo. Seu governo foi mantido com extrema violência e crueldade. Na ira divina, Manassés caiu prisioneiro dos assírios e foi levado cativo. Na sua angústia, ele, arrependido, clamou ao Deus de Israel e este lhe ouviu as orações. Manassés foi trazido de volta a Jerusalém e teve o seu reinado restituído. Contudo, os males que praticara haviam sido tantos que se arraigaram em Judá e não foi mais possível removê-los todos. Há males que resultam da nossa impenitência e mesmo quando nos arrependemos, seus efeitos são indemovíveis. Seu avô, Amon, também rei, também fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e mostrou-se tão idólatra quanto seu pai. Seu pai, Josias, esse procurou seguir a lei de Moisés, determinou a recuperação predial do templo de Salomão e durante as obras reencontrou-se o livro da lei que de anos se extraviara. Destruiu os altares estranhos, destituiu os sacerdotes dos falsos deuses, expulsou aqueles que faziam da prostituição um ritual de culto aos deuses, impediu o culto a Moloque, em que se sacrificavam filhos no fogo, e aos bezerros de ouro, que foram instituídos no reino desde os tempos de Jeroboão. Proibiu os cultos a Astarote, a Camosa, a Milcom, estabelecidos em Jerusalém desde os tempos de Salomão. Retomou a celebração da Páscoa. Contudo, Josias não soube transmitir legado aos próprios filhos. E é triste quando um homem se destaca tanto no Estado, tanto na igreja, mas ao preço de negligenciar a própria família. Josias morreu na batalha do Megido, lutando contra os egípcios, apesar de advertido pela palavra de Deus para não guerrear. E tudo isso trouxe reflexos sobre o reino. Não é diferente nos nossos dias em que a sabedoria é preterida, prefere-se o conhecimento de liquidificador. A sensatez prefere-se a acomodação a título de tolerância e versatilidade. A moral prefere-se um pseudo-respeito a direitos humanos e a igualdade entre as pessoas. As minorias tornam-se minorias apenas no nome. Tornam-se tão fortes e tão ameaçadoras que de minorias indefesas se transmudam em oligarquias. Os discursos dessas minorias são proferidos de altos palanques e entenda-se altos palanques como os mais poderosos da megaloestrutura midiática, de onde vomitam ameaças a quem se lhes esteja adiante no caminho, mesmo que sem se lhe opor. Criam um vocabulário próprio, quase um dialeto que só elas mesmas entendem. Fazem levantar dos sepulcros uns hereges, uns traidores, uns mentirosos, uns enganadores, uns oportunistas, uns manipuladores. Seus doutrinadores são uns recalcados, formam uma avalanche e chegam aos senados com tamanha pressão política que de minorias indefesas passam a determinar leis, regras, decisões. Que caos! São capazes de mudar projetos de lei e quando finalmente esses projetos são aprovados, são uma massa irreconhecivelmente disforme. Não é diferente no âmbito espiritual, que de tantos questionamentos e de tantas respostas, não se admiram os questionamentos, nem a inteligência e nem as respostas do menino Jesus, como aconteceu com ele, meus leitores, mas aplaude-se o assertivo e ousado discurso da serpente, que distorce a realidade fática, como aconteceu com Eva no Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada tem sido distorcida, sim, por gente que a lê e por aqueles que fingem que leem a Bíblia. Falam asneiras e as atribuem à Bíblia Sagrada com um descarado e cínico "é bíblico". Presumem que o eleitorado ainda não é suficientemente crítico para percebê-los como políticos inconsequentes. Isso também está na igreja e nos púlpitos com pregadores sem unção. Pena que desde Medellín, na Colômbia, na Conferência do Episcopado da América Latina em 68, quando se tentava adequar a Igreja da América Latina às decisões do Concílio Vaticano II, havia que se lamentar que propalassem o Evangelho social, mal compreendido este por seus próprios pregadores, tanto mais pelos ouvintes, resultando num outro Evangelho social que não aquele certamente pretendido. Semelhantemente, no meio evangélico brasileiro se propagava naquela época, ainda que timidamente, o chamado Evangelho do Caminho de Jericó.
Cristo anunciara o reino de Deus. Meios conservadores buscavam em vão distinguir o que fosse reino de Deus e o que fosse reino dos céus. Dois termos bastante comuns nos sermões do Senhor Jesus Cristo. Apregoava-se que a igreja seria o substrato em que se realizaria o reino de Deus no mundo. O pecado assumiu uma nova roupagem, chamava-se injustiça social. A culpa do homem transformava-se em culpa do grupo social. Combatia-se a pobreza, o trabalho escravo, o trabalho subhumano, o trabalho infantil, o analfabetismo, a subnutrição, a desnutrição, a violência urbana, a má distribuição da riqueza, a má distribuição de terras. E para a erradicação desses males era preciso amar o próximo. Essa é a chave, amar a humanidade. Era imprescindível o envolvimento e o comprometimento com as classes sociais mais desfavorecidas, mas não necessariamente com as famílias. Em contrapartida, a ala liberal da Igreja Evangélica estadunidense embrionava a teologia da prosperidade e, chegando ao Brasil, revigorou-se na formação de grandes ministérios, expressando-se hoje principalmente através de movimentos neopentecostais. Temas escatológicos foram deixados de lado. O Jesus vem, prepara-te passou a ser menos apregoado, abrindo-se espaço para algo diferente, verdadeiras palestras motivacionais para o enfrentamento com sucesso dos problemas do dia a dia. A simplicidade do Evangelho se reduziu a preleções com abordagens leves e bem-humoradas, com parâmetros sociológicos, antropológicos, psicológicos, políticos e ideológicos. O trecho bíblico já não importa tanto. Leia-se um qualquer mesmo que, não concatenado com o que se deseja pregoar, substituiu-se o monte das bem-aventuranças e o barquinho de Pedro ancorado às margens de Cafarnaum por púlpitos de acrílico, tonéis de combustível improvisados, pranchas de surf e congêneres, algo que chame a atenção por ser inusitado, mesmo que choque. Substituiu-se a miserabilidade do homem pecador pela pobreza socioeconômica. Antes, pobreza seria consequência do pecado original. Nem sempre seria resultado da pecaminosidade individual, da pobreza de alma e de espírito. Legiões de pregadores espalhados pelo mundo querem associar fé a sucesso material. Por detrás disso está o conceito de pobreza diretamente vinculado ao capitalismo. Coube bem essa pregação nas democracias capitalistas das décadas de 50 e 60, mas no mundo bipolarizado, como falar de pobreza como uma visão capitalista para um grupo socialista reunido clandestinamente nos porões de um casebre num vilarejo russo? Não se pregaria e não se pregou. Gerações inteiras no leste europeu deixaram de ouvir a mensagem redentora e transformadora do Evangelho de Cristo, porque a Igreja Ocidental moderna se comprometera com a teologia da prosperidade, com a teologia da libertação e com o Evangelho social. Os Andrés da vida contrabandeavam exemplares da Bíblia Sagrada, mas onde quem atravessasse a linha vermelha para folhear essas mesmas Bíblias contrabandeadas, lhes pregando e ensinando. Nem sempre pobreza foi prova e conteste de falta de fé e de acúmulo de pecados. Muitos protagonistas das páginas da Bíblia foram esquecidos ao se sustentar um discutível entrelaçamento entre pecado e pobreza. A pobreza de Gideão, a pobreza de Elias, a pobreza de Noemi e de Ruth, a pobreza do profeta Amós, a pobreza de João Batista, a pobreza de Lázaro, a pobreza dos apóstolos Pedro e João, alguns desses inclusive mencionados como referenciais de fé. E que, junto a outros, deles se disse que andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, montes, covas, cavernas, e todos estes deram testemunho de fé, mas não alcançaram a promessa. Enquanto o Evangelho de Cristo é cristocêntrico e aponta para um fim último, que é o fim dos fins, onde tudo convergerá para a glória de Deus, o Evangelho social aponta para o homem dessocializado, que luta por um lugar ao sol na sociedade. O Evangelho social é escatologicamente otimista. O mundo irá de mal a melhor e então virá o fim. Mas o Evangelho de Cristo sustenta que no fim dos tempos, grande será a tribulação e os homens desejarão a morte sem contudo encontrá-la e então virá o fim. Um quer restaurar a sociedade, o outro anuncia a restauração ao homem. Por um, o embrião da teologia da libertação foi tomando forma até se dar à luz. E o outro, se permitindo tergiversar, foi o extremo oposto, quase que reacionariamente à teologia da libertação, abrindo espaço para a teologia da prosperidade. Por um e por outro, cospe-se no altar, grudam como de mascar na cruz, despedaça-se a Bíblia Sagrada ao ponto de não conseguir juntar duas partes. Confunde-se o combater o bom combate com atos de vandalismo e de despudor na Avenida Paulista, com as tantas marchas que se inventam e alardeiam.
Porque João Batista epitetou fariseus e escribas como víboras peçonhentas e sepulcros caiados, se veem no direito de usar o vocabulário mais pérfido possível contra as autoridades políticas e eclesiásticas, destratando-as como autoras do pecado original e cúmplices de Satanás na rebelião em que ele planejou pôr o seu trono acima do trono do Altíssimo. Se antes o presidente era o salvador da pátria, agora ele é o anjo destruidor, sempre uma visão afetada de um presidencialismo ingênuo. Despem a Cristo, jogam dados sobre as suas vestes, e seus ministros são tão omissos em algumas questões que, se dependesse deles revelar, em tempos de perseguição, quem de fato são, Cristo apodreceria na cruz de sexta-feira para sábado, mas eles não apareceriam para se revelar e reclamar o direito de descer o corpo inerte da cruz. Se a terra tremer, tudo bem. Se o céu escurecer, não há problemas. Se o véu se rasgar de alto a baixo, continuarão fazendo descaso das novas perspectivas que se lhes afiguram pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mencionam muito mais vezes Marx, Engels, Gramsci, Lukács e seus comparsas do que ao próprio Cristo. Usam a Catedral de Aparecida, monumento respeitado mundialmente pelo universo católico romano, para tratar de seres mitológicos. Falam de dragões e se esquecem de duas jumentas, a de Balaão para não profetizar em engodos e a de Jesus para trazê-lo entrando triunfalmente na vida dos homens. Paulo os diria com aparência de humildade, mas negando-lhe a eficácia. Tão zelosos como Uzá, homem do povo, que quando viu o carro de bois trazendo a arca do concerto, devoluta das mãos dos filisteus, chegou-se ao carro para garantir que tudo fosse bem. Quando seguiram por uma estrada de chão de maior inclinação, Uzá se apressou em segurar a arca do concerto para que ela não caísse. Esqueceu-se da lei de Moisés, que proibia chegar-se tanto à arca. O furor divino fulminou-o, imediatamente ele morreu ali mesmo, porque o seu zelo estava acima do mandamento de Deus. Quis dar uma mãozinha a Deus, como se Deus dela precisasse. Ora, a arca era de Deus, o carro de bois, os bois e, em última instância, até o terreno inclinado também, e quereria usar, contudo, ser mais zeloso do que Deus que tudo fizera? Jesus Cristo se transfigura em pedinte de esmola, em refugiado político, em sem-teto, em prostituta, porque acham que qualquer um destes, basta sê-los, são dignos de equiparação àqueles que o Senhor mencionou no sermão profético, quando disse: tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. No entanto, a chave interpretativa daquele sermão do Cristo em Jerusalém, às vésperas da sua crucificação, está na resposta do rei aos súditos, quando afirmou: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes primeiro. São de Cristo, porque o rei diz: meus. Nem todo que se esconde num campo de refugiados de guerra ou refugiados políticos é de fato de Cristo. No meio daquela massa humana estão traficantes de armas, criminosos foragidos buscando obter documentos novos com um novo nome e vagabundos que nunca quiseram trabalhar com uma enxada às mãos, e gente tal qual esta, misturada aos bons, feito trigo e joio, sem se poder separar porque não se consegue distinguir. A diferença está no pertencimento, no vinculamento, no compromisso, na comunhão com Cristo, ligados a Cristo como um galho de zambujeiro que foi enxertado numa saudável oliveira. Se tornam de Cristo porque a tentativa de enxerto foi sem rejeição de parte a parte. Segundo, são pequeninos, não que sejam inferiores, mas menores. Não é porque se pede esmola nas ruas que se torna pequenino, não é o que se faz que se determina o que se é. Há muitos pedidos que estão ali, mas que usam da esmola para consumir crack e álcool. Outros para vender o crack. Há pedidos de esmolas que se negam a ir para o abrigo da prefeitura local e receber ajuda governamental, porque, conforme estes mesmos dizem, conseguem mais dinheiro pedindo esmola do que trabalhando. Há pedido de esmola que está ali como menor aliciado, até mesmo por pais, parentes e amigos, porque um menor de idade pedindo esmola sensibiliza mais as pessoas do que um adulto. Terceiro, são irmãos. Uma parcela da humanidade indagará:
Quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Não é cinismo, é estupefação, é surpresa. Quando te vimos, é como se pensassem haver feito e repentinamente descobrirem que não fizeram. Enganaram-se ao fazer, pensavam que estavam fazendo, mas não era a coisa certa a ser feito pelas pessoas certas e para as pessoas certas. E o rei responderá: quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. O termo é não fazer e não deixar de fazer ou rejeitar. Era para ser feito aos pequeninos. Talvez fizeram, mas não aos pequeninos. Conclusão: não se conta como bem, quando o bem que é feito foi para beneficiar o mal. Querendo saber quem é quem, basta observar os que fizeram e os que não fizeram, sendo separados como o pastor que aparta dos bodes as ovelhas. Quem separa é o pastor. Não diz que se tirem os bodes dentre as ovelhas, mas o contrário, ovelhas dentre os bodes. Fica uma estranha sensação de que o rebanho é de bodes. Não serão apartados desde agora, mas somente naquele dia. Os comparáveis às ovelhas serão chamados benditos, terão herança. O reino que herdarão já está pronto desde a fundação do mundo e serão também chamados justos. Eles mesmos estranharão. Se fossem os pedintes de mola, eles lembrariam, mas não são. Tanto que eles também perguntarão: e quando foi que fizemos? Porque os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os nus, os doentes e os encarcerados nem sempre terão aparência óbvia. Faminto é quem tem fome, sedento sede. Estrangeiro é preciso um cuidado, porque sugere não alguém que está fora do seu país, mas, no contexto bíblico, um despatriado. Sem país, nu, sem ter com que se cobrir tanto das suas vergonhas quanto do frio. Doente, porque lhe falta saúde. E encarcerado, porque não tem liberdade. Essas 6 categorias de seres humanos se encontram por todos os cantos do planeta, sempre misturados como ovelhas no meio de bodes. O estranho é que bodes não fazem e ovelhas fazem. Bodes destinar-se-ão ao inferno e ovelhas ao reino. Mas e os famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e encarcerados? Para onde irão? Cristo se refere a eles como se fosse Ele mesmo, Cristo. São os pequeninos de Cristo, são irmãos. Cristo assentar-se-á no seu trono. Então eles, como figura do Cristo, assentar-se-ão com ele no trono. O autêntico evangelho social é direcionado a Cristo, não ao homem. É como se fizesse a Cristo, não como fazendo ao homem. Fosse Joaquim eleito presidente hoje, o seria com votos estranhos, de egípcios. Gente cujos interesses e valores são estranhos aos de Deus, aos da pátria e aos da família. Joaquim se daria bem no Palácio do Planalto, dizendo uma coisa e fazendo outra, pondo julgo maior aos compatriotas, rindo-se de alguns vocábulos que lhe pareceriam estranhos e ingênuos. Pátria, cidadania, família, igreja, Estado, nação, entre outros. Com Joaquim feito rei de Judá, a nacional também foi duramente atingida, fazendo-se do Egito o dono do reino de Judá. O próprio nome do rei foi alterado, passando de Eliaquim para Joaquim, simbolizando-se nisso o poder dos egípcios sobre ele. Mudando-se o nome, mudava-se a identidade. Os egípcios impunham uma nova identidade ao rei, uma nova maneira de ser. E tudo que Joaquim fizesse ou dissesse seria pelo condão dos valores egípcios. Ele reinava, mas quem dominava eram os egípcios. Tinha-se a lei de Moisés à mão, mas o que determinava os destinos eram as crenças vindas de fora, das bandas do Nilo. Houve, contudo, um momento em que Joaquim se rebelou contra o domínio egípcio. O efeito dessa sua iniciativa foi desastroso. Os egípcios não reagiram contra Joaquim. Ainda sofriam com os trágicos efeitos da derrota em Carquemes, que ocorrera poucos anos antes. O que parecia ser libertação, no entanto, era a queda no abismo ainda maior. É preciso ter cuidado quando celebramos certas vitórias sem nos apercebermos que elas são becos sem saídas. Comemoramos vitórias sobre um pecado e caímos em outro pior, porque somos jactanciosos. Achamos que nos livramos pelo nosso próprio poder, capacidade e determinação. O reino de Judá livrou-se da opressão egípcia, mas tão fragilizado que estava, tornou-se alvo de constantes ataques de bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. É inegável que, tal qual se deu com Joaquim, Satanás possui uma imensa capacidade de recuar para se reagrupar e tornar a atacar com maior ímpeto. De egípcios, ele se transforma num vespeiro de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Não bastasse, o Senhor removeu Joaquim de diante da sua face.
A bênção prometida era outra. Diz que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, o Senhor sobre ti levante o rosto dele, para ter misericórdia de ti e para te trazer a paz. Mas não foi Deus que removeu a sua face diante de Joaquim, mas Joaquim que foi removido diante da face do Senhor. Ele podia estar na condição de rei perante os homens, mas não estava na posição de servo perante Deus. O próprio rei, a partir dali, endureceu o seu coração para não dar ouvidos à palavra profética vinda dos lábios de Jeremias. Logo vieram os babilônios. Joaquim escapara de uma arapuca para meter-se em outra. Joaquim foi preso e deportado para a Babilônia, e nessa ocasião, alguns dos utensílios da casa do Senhor foram levados para a Babilônia e postos no templo do Deus de Nabucodonosor. E Joaquim nem mesmo chegou lá. Agora sim, o ataque ao culto ao Deus de Israel. Quem começara com um homem que aqueceu em receber apoio esdrúxulo, que estabeleceu uma aliança espúria, que afetou a família, que desfigurou o Estado, que desfigurou a sociedade, alcançando o último bastião que fosse pelo bem, a igreja. Ou pensa alguém que o país desmoronará de seus valores, inclusive deformando a família com uma redefinição pagã, e a igreja sairá impune e ilesa? Ficam os ministros dominando e domando Stitches e desatentos das Lilos. E não se dão conta que são essas famílias redefinidas que formam e formarão a igreja das próximas décadas. Salvem-se os Stitches, mas não percam as Lilos. Tenham famílias sadias e restauradas, assim serão fortes e conquistadoras as igrejas. Querem propagar o evangelho de Cristo? Querem ser missionários? Pois que o sejam, se estiverem verdadeiramente ungidos para essa missão. Caso contrário, sigam a orientação de Jesus Cristo. Volta para os teus e anuncia na tua casa quão grandes coisas Deus te fez, porque foi essa a instrução que ele deu ao homem que fora em Gadara, liberto de uma legião demoníaca. Faça-se assim, e com certeza nenhum utensílio se levará da casa de Deus para a Babilônia, nenhum vaso será saqueado de Deus para o Deus de Nabucodonosor, nenhum filho nosso será roubado para o mundo. Mas nós saquearemos o mundo e traremos o despojo de guerra perante o nosso Deus. Milhares de outras famílias, não famílias reescritas como se fossem Ohananas, mas famílias restauradas para serem famílias como Deus as planejou que seriam.